A paz do Senhor, queridos. Sejam muito bem-vindos a mais um programa Adna Goiabeiras, com direção dos Jovens Casais. Hoje estamos aqui com dois convidados maravilhosos. Eu acredito que vocês já tenham conhecido aí, visto na sua televisão, que são os pastores Ivo Júnior e Eberlin. Sejam muito bem-vindos. Obrigada, Bruna. Pai do Senhor, Bruna, tudo bem? Pai do Senhor a todos aí que estão nos acompanhando. Será um prazer estar com vocês aqui nesse tempo. A gente estava compartilhando um pouco da nossa vida, do nosso casamento, né? E eu creio que Deus vai falar conosco aqui, vai ser um tempo agradável. Amém. Esse casal é um casal muito abençoado, é um casal aqui que participa conosco dos Jovens Casais também, estão na direção aqui de trabalhos na igreja e eu tenho certeza que eles têm muito para contribuir conosco aqui nessa entrevista. Para começar, eu gostaria de saber sobre vocês. Como foi que vocês se conheceram? Como foi aí? Quem que teve a iniciativa primeiro? Quanto tempo vocês têm de relacionamento? Conta um pouco pra gente. Então, eu não vim de um lar cristão, né? Então, quando eu me converti na Assembleia de Deus, Belém, e conheci o Ivo Júnior na Máfia Pizzaria através de um amigo em comum. E o que me chamou primeiro a atenção nele foi que eu achei ele um jovem muito bonito, ele estava de terno, muito elegante. E ele veio até a nossa mesa para cumprimentar esse amigo. E assim eu conheci ele, e eu estava com outras amigas ali, e a gente se conheceu neste momento. E eu falo também o seguinte, né? Que eu também vi ela, né, e eu confesso que também já falei, nossa, que jovem muito bonita, né, ela me chamou muita atenção, né, aí eu usei como desculpa, né, Bruna, essa questão de ir lá no Darlan, cumprimentar o Darlan, mas na verdade eu queria era conhecer ela, né. Sim. Aí eu vi que, claro, né, porque assim, eu sempre tive na minha mente que, pelos meus princípios e pelo que eu conhecia da Bíblia, né, pelo meu chamado e tudo mais, que eu queria casar com uma jovem cristã, né. Só que também, se for bonita, ajuda, né? E ela era muito bonita, né? É até hoje, né? Cada vez mais bonita, né? E aí eu vi, me chamou muita atenção. Fui lá, conversei com o Darlan. E a partir daquele momento cumprimentei ela e a amiga dela, a Elisângela, que estava lá, a Lisa, né? E aí, a partir daquele momento, a gente começou a conversar, né? Claro que não foi de imediato, demorou ainda um tempo, né? Talvez meses. Mas começou-se ali uma amizade, mas que de ambas as partes já havia ali um interesse, né? E desse namoro, quanto tempo demorou para um casamento, para vocês tomarem essa decisão? Foi de imediato? Teve algumas coisas que aconteceram no meio do caminho? Como é que foi? Conta pra gente. Assim, o que me chamou muito a atenção no Ivo, porque como eu vim de um lar que não era cristão e depois eu me converti, eu não conheci, eu tive um relacionamento antes e depois eu já me converti. Então, o que me chamou muita atenção no Ivo, a princípio, né, que eu achei ele um jovem muito bonito, foi o jeito dele, que, tipo, a gente está acostumada com homens do mundo e o jeito que ele me tratava. Eu falei, gente, não existe um homem assim, é um gentleman esse homem, né? É um príncipe. Ele me pediu em namoro, já falando em casamento, então, assim, já com o propósito de um casamento. Ele me pediu em namoro sem me beijar, então, tipo assim, aquilo para mim foi uma coisa assim que eu nunca não esperava, né? Então, assim, isso fez eu me encantar mais ainda por ele. O tempo, assim, que demorou mais ou menos, Bruna, a gente se conheceu em 2011 e nós nos casamos em 2013, né? Então, mais ou menos uns 2 anos de namoro. Eu acho interessante, eu acho, assim, que eu sempre, quando eu converso com pessoas e tento aconselhar, porque nem todo mundo quer ouvir, né? Às vezes a pessoa quer tomar uma decisão por ela mesma, no ímpeto dela mesma, né? Eu sempre falo, é muito interessante o namoro, é um tempo para você conhecer a família, conhecer a pessoa, saber se realmente aquela pessoa partilha dos mesmos princípios, da mesma educação, do mesmo caráter que você tem, né? Então, assim, eu acho que o namoro é uma fase importante. Também acho que ela não deve ser muito longa, porque também nós que somos cristãos, né, aprendemos pela palavra e seguimos a Bíblia, nós sabemos que o cristão ele deve namorar com um propósito de casamento, né? E ele deve se manter ali
sem a fornicação, sem se envolver até o casamento. E é isso que nós acreditamos na nossa base cristã, nós temos isso aí, né? E seguimos, graças a Deus, conseguimos seguir isso, né, até o casamento. Por isso que eu falo também que também muito longo, muitas vezes, sei lá, 3, 4, 5 anos, às vezes não é legal. Porque às vezes a pessoa dificilmente vai conseguir se manter até ali, né? Mas pelo menos 1 ano, 2 anos, eu acho um tempo legal para a pessoa ali se conhecer, né? Acredito que você e Celso foram um pouquinho mais rápido, mas também quase 1 ano, né? Quase 1 ano. Foi. Né? Eu e Celso, na verdade, 1 ano e 2 meses, conheceu, namorou, noivou e casou. Mas também 1 ano e 2 meses, é um tempo, dá para você conhecer a pessoa profundamente? Não, mas dá para você ter uma boa noção. Sim. Dá para você ter uma boa noção, né? Sim. Então aqui nós já tivemos alguns alertas aqui, alguns direcionamentos aqui dos nossos pastores, com o testemunho deles, sobre o tempo de namoro, sobre namoro com propósito. Sabe, minha querida, não aceite menos do que Deus tem para você. Deus tem muito para você. A Eberlin contou aqui que ela se encantou pela forma com que ele a tratava, com o propósito que ele entrou no relacionamento. Então não aceite, muitas vezes, migalhas. Esteja posicionada em Cristo. Deus tem o melhor para você. E sobre o casamento de vocês? Vocês estão casados há quantos anos? O que tem a nos contar sobre isso, o testemunho de vocês, o mover de Deus aí na vida de vocês, conjugal? Porque nós sabemos que o pastor Ivo Júnior, ele faz casamentos também. Já celebrei alguns casamentos. Sim, e sobre o poder da aliança desse casamento, né, pastor Ivo Júnior? O que o senhor tem para nos... O casamento, ele é algo muito importante e nós devemos entender que o casamento, ele é algo que foi instituído por Deus, né? O casamento, nós temos ali, olha que especial, o primeiro milagre de Jesus foi num casamento, para você ver como Deus, ele se importa com o casamento, como Jesus, ele quer estar presente no casamento. Então, as bodas de Caná, que nós lemos ali nos evangelhos, né, no evangelho, fala sobre Jesus entrando num casamento e fazendo um milagre. Todos nós conhecemos essa história, uma história bem conhecida, né? Não vou entrar aqui numa pregação sobre esse tema, mas mostra a importância do casamento, né? Que é uma aliança, né, que é feita entre o homem e a mulher perante Deus, né? Então, a aliança do casamento, a importância do casamento para Deus, ele tem muita importância. Por isso que o diabo, ele tenta, de todas as maneiras, banalizar o casamento. Porque aquilo que Deus faz, o diabo quer deturpar, o diabo quer destruir. E o casamento é uma instituição que foi realizada por Deus. E o diabo, ele tenta deturpar, tenta banalizar, tenta deixar o casamento como algo que não tem importância, que facilmente pode ser quebrado, facilmente pode ser desfeito. E nós sabemos que não é o que Deus tem para as famílias, né? O que Deus tem para as famílias com Jesus a durabilidade ali do casamento até a volta de Jesus Cristo, né? Sabemos também que o casamento é a união de 2 pessoas imperfeitas. Casamento perfeito é de Cristo com a igreja, com a volta dele. E por sabermos disso, né, dessa união imperfeita, sabemos que cada um vem com um jeito, cada um vem de uma criação diferente, e isso pode trazer algumas situações ali no início do casamento de ajuste. Sabemos também, Eberlin, que você é bibelozinha, é uma princesinha, né? Não é só na aparência, de fato foi criada dessa forma. Como foi para você esse desafio? Porque eu acredito que muitas mulheres também passam por isso, né? De entrar num casamento, muitas vezes, sem uma base muito forte em relação a isso. Fale para nós como que foi. Assim, Bruna, eu falo que o começo, os primeiros anos do casamento é muito difícil mesmo. Tem muitas lutas, mas assim, com Cristo no relacionamento não tem separação. A gente aguenta firme e vai firme e forte. Mas assim, no início, para mim foi muito difícil realmente, porque eu sempre tive tudo em casa, no meu lar, assim como meu marido também, da mãe, tanto da parte da família dele e da minha família. Então, assim, não tive aquela criação em ter que lavar uma roupa, passar uma roupa. Então, assim, quando a gente se casou, eu me deparei assim num dia, eu até lembro que um dia eu fui tentar passar uma camisa para ele ir para a igreja e eu chorei, porque eu simplesmente não conseguia passar uma camisa. Eu comecei a chorar. Eu liguei para minha mãe e falei: mãe, você não me ensinou a fazer nada, eu não consigo passar uma camisa para o meu esposo.
Então, assim, no início realmente foi muito difícil, mas com o tempo a gente foi se ajustando, a gente vai, né, se adaptando ali um com o outro, se conhecendo melhor. Eu acredito, compartilho da mesma opinião que ela, né? Realmente, os primeiros anos eles são complexos, porque, como você já falou aqui sobre a questão das diferenças, né? Os seres humanos não são iguais. Cada um tem uma criação, tem uma maneira, famílias diferentes, criações diferentes. Então, você pega ali duas pessoas diferentes e coloca num mesmo lugar para viver junto. Então, se você não tiver, eu falo assim, o casamento sem Jesus, ele realmente ele não vai ter durabilidade. Porque com Jesus ele já é difícil, porque não é fácil, porque Jesus nunca prometeu facilidade para nada nessa vida, inclusive e nem para o casamento. Jesus ele sempre diz, né, que nesse mundo nós vamos ter aflições, vamos ter luta, vamos ter dificuldade, mas tem de bom ânimo porque ele venceu o mundo e com ele a gente pode vencer também, né? Então assim, sem Jesus eu acredito que um casamento ter durabilidade é bem complexo. Mas com Jesus, isso ele se torna muito possível, porque Jesus ele nos ajuda nas nossas fraquezas. E quando nós temos Jesus, a gente vai entendendo que eu não entro num casamento para ser feliz, mas eu entro para fazer a minha esposa feliz. E a minha esposa não entra para ser feliz, mas ela entra para me fazer feliz. E quando a gente tira o egoísmo do casamento, o orgulho, o eu, e coloca esse sentimento, que é o mesmo sentimento que teve em Cristo, né? Em Filipenses capítulo 2 fala sobre isso, que Jesus, ele sendo Deus, ele se esvaziou de si mesmo, ele se tornou forma de servo, ele se tornou um servo para nos servir, para morrer na cruz por nós e para nos salvar. Ou seja, ele não olhou para o que ele queria, mas ele fez um sacrifício por nós, por amor. E é a mesma coisa do casamento. Se eu entrar querendo o meu bem, querendo o meu bem-estar, querendo que eu seja atendido, dificilmente o casamento vai ter uma durabilidade. Mas quando nós casamos com esse mesmo sentimento de Cristo, eu tenho certeza que com Cristo, nós amando o próximo ali, servindo o nosso cônjuge, o casamento vai ter uma grande durabilidade. A aliança é algo inquebrável. E nós ouvimos aqui, não tem fórmula perfeita para o casamento, mas uma das coisas que nós sabemos é deixar o nosso eu, deixar o nosso orgulho, as nossas vontades e fazer o outro feliz. Quando a gente se preocupa com a felicidade do outro e o outro com a nossa felicidade, nós chamamos isso de reciprocidade, é uma via de mão dupla. O relacionamento, ele tende a ser mais duradouro e mais feliz, obviamente com Cristo no centro. Dentro desse assunto sobre aliança, pastor, eu gostaria de saber de você, por exemplo, qual a diferença entre uma aliança e um contrato? Eu costumo falar o seguinte, né? O contrato, ele já tem cláusula de quebra. Quando você faz um contrato, seja qualquer coisa que você for fazer um contrato de compra e venda, um contrato de uma sociedade, qualquer coisa, um contrato. Ele tem ali até cláusulas estipuladas para ele ser quebrado. Ele já nasce com a possibilidade de ser quebrado. Então, a qualquer momento que não houver uma vontade de umas partes permanecer nesse contrato, ela pode ser quebrada. Ele vai chegar e falar, Bruno, eu fiz um contrato com você aqui, de compra e venda, tem uma cláusula de multa, eu vou pagar essa multa, eu não quero mais esse contrato. E você, Bruno, não vai poder fazer nada, porque eu vou cumprir a cláusula de quebra, vou te pagar uma multa e vou quebrar. Por mais que você queira, que ainda quisesse vender a casa. Vamos supor assim, né? Então, o contrato, ele já nasce para ser quebrado. A aliança, né? Se nós olharmos aqui, a aliança no nosso dedo, se você pegar uma aliança, você vai ver que uma aliança, ela tem início, mas não tem fim. Ela é um círculo. O círculo, ele não tem fim. Ele não tem aqui, ele não tem um lugar para ele ser quebrado. E é dessa maneira que a aliança que Deus fez com o homem, e a aliança que Jesus fez conosco foi o preço de sangue, né? Ele entregou a vida dele na cruz do Calvário, e não esperando nada em troca de nós, a não ser estar sobre essa aliança, né? Entender essa aliança, estar debaixo dessa aliança, fazer parte dessa aliança, e ele nos ama incondicionalmente, mesmo nós sermos imperfeitos, mesmo sendo imperfeitos, mesmo sendo falhos, ele fez uma aliança conosco. E o casamento é isso também. Quando eu fiz uma aliança com a minha esposa, eu sabia que ia ter dificuldade, eu sabia que ia ter luta, eu sei que ela não é perfeita, eu sei que ela tem falhas, mas eu escolhi
diante de Deus, fazer uma aliança de estar com ela até o fim, né? Como nós fazemos o juramento no nosso casamento, que você também fez, Bruno, com o Celso, né? Até que a morte nos separe, ou nós que somos cristãos sabemos até que Jesus volte, né? Porque é isso que é o casamento, que é a aliança. Ele não é algo que Deus instituiu e que não tem fim. E o diabo tenta banalizar isso, o diabo tenta quebrar isso, dizer que isso aqui não é uma aliança, é um contrato. Porque no mundo é um contrato. Civilmente falando é um contrato, mas nós não fazemos um casamento apenas civil. Nós que somos cristãos, nós fazemos um casamento religioso diante de Deus, né? Então é diferente. O compromisso que a gente faz não é com o juiz apenas, mas é com o Pai, né? Com Deus. Sabemos que o mundo tenta, de fato, banalizar o casamento. Ele tenta você entrar num casamento já com o pensamento, se não der certo, eu separo. Mas nós sabemos que a palavra de Deus ela é totalmente contrária a isso. E a aliança dentro do casamento é comparada com a aliança de Cristo conosco. É muito forte isso, querido. O casamento não é brincadeira. Não permita que o inimigo segue vocês em relação a isso. Não trate o seu lar, o seu cônjuge, com brincadeira, com falta de respeito, ou até mesmo banalizando como o inimigo quer. Esteja posicionado, porque Deus tem muito para o lar de vocês. Assim como Deus também fez na vida deste casal. Sabemos, né, Ivo Júnior e Eberlin, o quanto Deus tem prosperado a vida de vocês, o quanto Deus tem honrado a vida de vocês. Conta pra gente um pouco dessa experiência, do que tem acontecido nesse momento, porque nós sabemos que prosperidade é muito diferente de riquezas, e Deus tem prosperado a vida de vocês. Olha, Bruna, eu falo para todo mundo, né, que o que acontece na minha vida, na vida da minha esposa, né, no meu lar, essa prosperidade, com certeza ela vem do Senhor. Porque riqueza é algo que o homem pode conquistar, mas prosperidade é algo que vem somente da parte de Deus, né? E nós não casamos assim, nós não viemos assim, por mais que nossa família tivesse condição boa, mas não uma condição assim para nos dar um berço de ouro para que ela não trabalhasse, ou que eu não trabalhasse, né? Então assim, nós casamos, eu me lembro muito bem. Quando nós casamos, a gente morou num apartamento bem pequenininho, pagava uma parcela de R$800, né? Eu assalariado, ela assalariada, ganhávamos muito pouco mesmo, assim, bem pouco mesmo, não convém aqui falar valores, né? Mas assim, bem pouco mesmo, um pouquinho mais que um salário mínimo ali, 2 salários mínimos no máximo talvez. Só que assim, eu sempre tive uma certeza no meu coração, porque existia uma promessa. Desde a minha juventude, Deus havia falado comigo de muitas maneiras que se eu permanecesse fiel e na presença dele, ele iria me honrar. E por muitos momentos eu não tendo nada, mas literalmente nada, de eu ter que sair para comer um baguncinha na rua, ter que pedir um dinheiro pro meu pai. Falei, pai, me dá R$50 aí que eu preciso comer. Literalmente isso, né? E eu ali, desempregado, e Deus falando comigo que iria abrir portas, que iria me prosperar, que eu iria ser um empresário, que eu iria isso. Eu tomei posse daquela promessa e eu esperei no Senhor, né? E realmente essa promessa se cumpriu. Há mais ou menos 4 anos eu me tornei empresário, essa promessa se cumpriu. Tenho uma empresa com o meu primo, né? Com o Paulo e com o meu amigo aqui da igreja, o Leonardo. Nós temos uma empresa, né? A Alfacar Automóveis. E Deus tem nos prosperado, Deus tem sido a diferença, né? Não sou eu, não é o Paulo, não é o Leonardo, mas eu nitidamente vejo a mão do Senhor naquela empresa e nas nossas famílias, e Deus tem nos prosperado. Então a mensagem que eu tenho para você que está na sua casa é que se você esperar no Senhor, a promessa de Deus é que Ele faz o sobrenatural acontecer na tua vida. A promessa de Deus, a palavra de Deus, ela diz que a bênção, ela acompanha, ela vai atrás daqueles que temem o Senhor, daqueles que vivem uma plenitude com Deus, que entregam a sua vida verdadeiramente, que servem ao Senhor em espírito e em verdade, o adorador genuíno. Então, se você estiver no lugar que Deus quer que você esteja, a bênção do Senhor vai te alcançar. Você não vai precisar correr atrás dela. Você não vai precisar correr desesperado todos os dias atrás da bênção. Mas a bênção vai acompanhar a tua vida e todos os que te cercam. Estar posicionado e aguardando a bênção, confiando no que Deus quer, é algo que o pastor Adilson fala muito para nós aqui na igreja. É agenda com Deus, é você ter uma agenda de fato com Deus, colocando as suas horas trabalhadas, buscando ao Senhor primeiramente e deixando que as outras coisas de verdade
aconteça na sua vida. Mas esse posicionamento que o pastor Ivo Júnior falou aqui, ele é determinante para a sua vitória e para as bênçãos do Senhor destravar na sua vida. Sabemos também que o casamento ele não é só uma data histórica, ele não é só aquela data que você casou, deu seu sim para o pastor, deu seu sim no civil. Ela é nutrida, ela é feita de dia a dia. Dentro disso, Eberlin, o que você pode estar nos falando sobre essa nutrição de relacionamento, como que é dentro do seu lar? Assim, Bruna, eu acho que cada um tem que ceder um pouco, né? Não é só a minha vontade e nem só a vontade de Ivo Júnior. Então, assim, um exemplo. Eu sou muito caseira, eu gosto muito de ficar em casa. E já o meu marido gosta muito de estar com os amigos, de sair, de passear. Então, assim, a gente entrou num acordo em que ficou, assim, um pouco ele fica comigo em casa e um pouco eu cedo e vou sair com ele, para que a gente tenha, assim, aquele equilíbrio e cada um, né, fazendo o outro feliz. Eu acredito que mais ou menos isso. O casamento é isso, né? Na realidade, assim, é a gente entendendo, tendo essa empatia. É uma palavra que vale, é muito válida no casamento, a empatia. Porque a empatia é nós nos colocarmos no lugar do outro, né? Então, até eu falei uma coisa uma vez que gerou até polêmica no nosso grupo de casais lá, porque eu falei assim, né? A gente tem que ficar ali, perceber uma situação que pode estar trazendo um problema para o seu lar, né? Então, por exemplo, assim, tanto eu como a Eberlin, os dois criados numa casa onde tinha empregada, né? Uma funcionária que trabalhava ali, que lavava a louça, que arrumava as coisas. Então, quando a gente chegou no nosso casamento, qual que era o grande vilão do nosso casamento? A louça, algumas coisas ali, né? Então, assim, Deus foi nos abençoando, foi nos dando capacidade para poder fazer isso. Então, colocamos uma diarista que ajudou na limpeza, né? Aí chegou um tempo também que eu vi que estava pesando muito para ela a louça, né? Eu falei, não, vou investir numa máquina de lavar louça. Fui lá, investi numa máquina de lavar louça, já resolveu outro problema. Então, assim, a gente tem que ter essa sabedoria também para lidar com certas situações, né? Se é possível fazer. Às vezes fica ali com uma avareza, né? Não vou comprar, sendo que você pode esforçar um pouquinho ali e comprar, e de repente tira um peso sobre a sua esposa, né? Tira um peso. Então a gente não tem que pensar só na gente, né? Mas a gente tem que pensar também na pessoa que a gente ama, que está ali, que está no nosso lar, que está ali cuidando dos filhos, que está cuidando de muitas coisas, muitas vezes, tem certas coisas que recaem mais sobre a mulher. E tem certas coisas que recaem mais sobre o homem, né? Então, assim, os dois têm que ter essa sensibilidade. O que eu posso fazer para tornar esse fardo que às vezes aquela pessoa está carregando um pouquinho mais leve? O que eu posso fazer de diferente, né? Que às vezes sai do normal, mas eu vou estar fazendo ali para ajudar, para poder melhorar, né? Então, eu acho que essa nutrição é isso aí. Eu estar olhando, sensível à necessidade da minha esposa, sensível à necessidade do esposo, né? A esposa tendo essa sensibilidade com o esposo. Então, acho que isso é importantíssimo num casamento. Não se engane. A mulher, ela pode ser ativa o que for, ela sempre vai desejar ser cuidada. E o homem, ele tem esse chamado de zelar, de proteger, de cuidar do seu lar, da sua esposa, dos seus filhos. Homens, sejam protetores e mulheres, recebam essa proteção. Estejam dispostas a receber, a ter a feminilidade, porque o inimigo tenta roubar esses papéis, invertendo papéis dentro dos lares, e isso com certeza vai trazer problemas. E quero também aqui honrar a vida deles, porque eles fizeram parte de uma restauração do meu lar. O meu lar hoje, para nós estarmos aqui como líderes de jovens casais, com um casamento restaurado, sadio, nós passamos por um vale, passamos por situações difíceis. E este casal foi um casal-chave, nos ajudando, ouvindo, aconselhando. E isso também traz um alerta para vocês. Cuidado com quem vocês vão se aconselhar. Cuidado para quem você vai abrir o seu coração, do seu lar. Pede a Deus o direcionamento para quem você possa estar falando para pedir auxílio. Porque no nosso caso, nós somos felizes em tê-los orientando, né, a nossa casa e direcionando na luz da palavra de Deus. Então, eu gostaria de pedir para vocês que deixem para nós aqui, para um casal, para famílias que estejam passando por alguma dificuldade com essa aliança, querendo quebrar, o que vocês deixariam aqui na luz da palavra de Deus? Assim, Bruna, eu acho que, primeiramente, o casal tem que convidar Jesus para estar neste casamento, né? E, assim, e a gente não olhar só o defeito do outro, né? A gente olhar as qualidades. Às vezes, a gente
foca tanto nos defeitos que não vê as qualidades. Às vezes você tem um esposo amoroso que te trata com amor. Por outro lado, que tem vários homens que não tratam a esposa bem, mas você tem um esposo amoroso que te honra. E colocar na balança, né, e ver o que é mais importante. Isso é fundamental, né? Nós precisamos entender que não existe perfeição. Imagina se Jesus ele fosse dessa maneira conosco, Bruno. Primeiro defeito nosso, ou um erro nosso, ou uma falta de alguma coisa nossa, ele fala, não, mas então, né? Você falhou comigo nessa parte dessa aliança aí, então agora o meu sacrifício na cruz foi anulado, você não tem mais direito a morar no céu, vai pro inferno. Imagina se Jesus ele fosse assim conosco, né? Então, assim, da mesma maneira que Jesus ele foi misericordioso conosco, ele tem esse amor por nós, independente dos nossos erros, a gente também tem que ter esse amor pelo nosso cônjuge. Porque se a gente olhar, não tem só defeito, tem qualidades, mas o problema nosso é que nós focamos nos defeitos e esquecemos que tem qualidades também. E nos defeitos, se Jesus estiver no nosso relacionamento, ele vai nos moldando. Isso é tanto em mim como nela, né? Porque às vezes a gente só olha para o próximo também, né? Jesus tem que transformar ela, tem que mudar isso nela, mas esquece que eu preciso também primeiramente buscar mudança em mim, né? Se Jesus mudar a minha vida, automaticamente também ele vai mudar dela e ele muda a nossa vida e o nosso casamento vai ser feliz. Então, com Jesus no casamento, com ele no centro do nosso relacionamento, nos ajudando, o casamento ele pode ser feliz. Aprendemos aqui sobre a aliança de Deus conosco e da importância da aliança no casamento. Não trate seu casamento como um contrato, banalizando como o inimigo quer. E para você que se interessou por esses assuntos, fique aqui o meu convite. Venha conhecer os jovens casais aqui da Adna Goiabeiras. Nós estamos nos cultos todo primeiro domingo, toda primeira quinta-feira do mês. Os cultos aqui da Adna Goiabeiras é com a direção dos jovens casais. Você é o nosso convidado. E até aqui você ficou conosco. O nosso muito obrigado. Se você quiser rever essa entrevista, é só acessar as nossas redes sociais e não saia daí que o próximo culto já vai começar.